Oi pessoal, eu sou a Bruna Moreira, sou jornalista, atuo aqui no Instituto Mano Dal, no Núcleo de Projetos Institucionais e de Inovação, e hoje estou aqui com a missão de apresentar esse podcast, uma conversa muito bacana que a gente vai ter, está se aproximando aí o Dia Internacional da Síndrome de Down, e a gente vai conversar sobre o tema da campanha mundial, que é fomentado aí pela ONU, que discute sobre o suporte para quem precisa e todos, juntos apoiando a inclusão, seja a rede de apoio. Estou aqui com a Lídia Lopes. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês depois de tanto tempo, né? Estar de volta a esse lugar que eu amo tanto. Então é um prazer para mim estar aqui discutindo sobre esse tema. Bacana, Lídia. Apresenta para o pessoal a sua carreira, a sua biografia. Eu sou Lídia Lopes, eu sou psicóloga, especialista em síndrome de Down. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia, com foco em acolhimento de famílias de recém-diagnóstico na síndrome de Down. Agora a gente vai apresentar também a Elga Almeida, que é nossa educanda. Seja bem-vinda, Elga. Obrigada, Miba. Eu quero agradecer passar esse podcast. Para mim é um sonho, né? Então agradeço muito. Sou uma terapeuta do Instituto Mano Dal e dizer que estou muito grata por ficar aqui com vocês. Bacana. A Elga também faz parte do grupo de autodefensores e vai falar um pouquinho pra gente dessa experiência dela como autodefensora. Bom, Lídia, vamos começar a conversa falando um pouquinho mais sobre o tema, né? O tema tá grande, né? Suporte para quem precisa e todos, juntos apoiando a inclusão, seja a rede de apoio. Bom, Lídia, a gente sabe que o tema ele vem de fora, né? E tem uma tradução aí, tem todo um processo para essa tradução, que é feito junto com a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse processo, de como que acontece e a importância de cada ano ter um tema diferente e de como isso fomenta, né, as questões que são discutidas sobre a síndrome de Down. Todos os anos a Down Syndrome International ela propõe um tema diferente. Desde 2011 a gente tem a questão do tema, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down, dado pela ONU. Isso já é um ponto muito favorável aí para nós na discussão de colocar como tema relevante em discussão na sociedade. É claro que a gente luta para que não exista um dia específico, mas já que a gente tem um dia específico, vamos usar dele para ter uma visibilidade maior para a causa, para o tema. Então, essa proposta de cada ano ter um tema diferente nos ajuda nesse sentido, né? Esse ano, por exemplo, o tema em inglês é Improve Our Support Systems. Então, numa tradução bem literal ali, seria melhore os nossos suportes, né? Melhore a nossa rede de suporte, sistemas de suporte. Então, algo mais ou menos nesse sentido. E que tem um processo, a gente precisa trazer isso para que faça sentido um tema no português, na nossa língua e na nossa realidade também. Apesar de ter toda uma orientação da Down Syndrome International, né, do nos direcionando o que discutir, o que a gente vai solicitar nesse momento, qual é o foco da campanha nesse ano, a gente precisa trazer para a nossa realidade. Então, teve toda uma discussão em relação a essa tradução, né? Faz parte de alguns grupos de WhatsApp e foi muito bacana acompanhar algumas dessas discussões, né? Entendendo ali o que faz sentido para nós, né? O foco deles esse ano é direcionado para políticas públicas, é a governança, né? Mas teve toda uma discussão em relação à tradução e a federação levou isso para uma das rodas dos autodefensores, né? Então, eles fizeram essa tradução junto com os autodefensores para que fizesse sentido também para as pessoas com deficiência intelectual, né? Do nada sobre nós sem nós. Exato. Então tem que fazer sentido para eles, né? Então, às vezes, algumas pessoas podem questionar, o nome ficou um pouco grande e tal, mas a gente precisava trazer para essa realidade, né? Então foi o que eles fizeram, esse trabalho da federação junto com os autodefensores, fazendo aí essa tradução para o português
do tema do ano. Muito bacana. Falar em autodefensores, daqui a pouco a Elga vai falar um pouquinho pra gente da experiência dela como autodefensora, né, e da importância disso. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre o tema, que ele é muito abrangente, né, Lídia? Ele traz muitas questões. A gente está falando aí de políticas públicas, de suporte de famílias, amigos, a gente está falando de acessibilidade aos meios de transporte, a tecnologias assistivas, é uma série de coisas, né? Então me fala um pouquinho da importância disso, de como que isso vai impactar aí no trabalho, né, das instituições, dos profissionais e das pessoas com síndrome de Down. Então, eu vejo que um dos principais objetivos esse ano é a gente chamar a atenção dos governantes. Nesse sentido, todas as pessoas precisam de algum nível de apoio, né? E as pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, isso não é diferente. Então, todos nós precisamos. O que a gente precisa discutir é de onde vêm esses apoios. Quem são esses apoios? Então, um exemplo que a gente poderia citar, talvez agora, que está bem recente, é a Política Nacional do Cuidado, né, que vai ter um impacto aí significativo nas famílias das pessoas com deficiência. É claro que é tudo muito novo, a gente não sabe ainda como vai ser, como vai acontecer, mas vai ter um impacto para essas famílias. Então, hoje a gente sabe o quanto essa família ela é uma rede de apoio para as pessoas, né? Mas a gente precisa pensar as políticas públicas que dão suporte e apoio para tanto para as famílias quanto para as pessoas. Então, um dos objetivos é chamar a atenção desses governantes, né? Tanto que no site, quando eles vão discutir a questão do tema, eles colocam que uma boa rede de suporte ali, ela tem alguns requisitos, né? Alguns pontos ela inclui. E o primeiro deles é governança. Então, a gente precisa ter essa governança, a gente precisa de políticas públicas que apoiem, que embasem esse cuidado, esse apoio, né? Vai além da publicação da legislação. Exatamente. Toda a implementação e o fiscalização, exato, com certeza. Então, algumas informações. Peguei uma colinha aqui, tá? Pra gente não se perder. Então, governança, informação e dados, proteção social, apoio humano, tecnologias assistivas, acesso a transporte, moradias acessíveis e não tão caras. Eu achei muito bacana quando eles colocam isso, né, do não tão caras, porque hoje a gente sabe que alguns projetos de moradias, a gente tem uma tentativa e uma tendência a fazer isso ser algo acessível para as famílias, mas a gente depende de políticas públicas que subsidiem isso para que seja realmente algo que tenha, né, acessível ali para famílias em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? Então, entender o que o governo pode fazer, o que a gente pode solicitar. Então, existem hoje vários grupos, né, que tentam ali por políticas públicas. Muita gente, tem muitos pesquisadores, estudiosos, a maioria famílias, né, profissionais da área, brigando por políticas públicas, propondo novas políticas públicas, mas às vezes não tem muito esse suporte, esse apoio até da própria sociedade, né, ou de outras instituições. Às vezes algumas disputas ali, né, por uma verba, por alguma coisa nesse sentido, acaba dissolvendo um pouquinho dessa força que a gente poderia ter se tivesse todo mundo, né, unido. Então, pensar um pouquinho nesse sentido, né, o que a gente pode cobrar. E ninguém melhor do que eles mesmos, né? Como a Elga no grupo dos autodefensores. O grupo, eles discutem, né, sobre algumas questões por eles mesmos, né? Sim. A Elga vai compartilhar um pouco com a gente. E as próprias famílias, né, que também vão dizer qual é essa necessidade de apoio, o que é uma rede de apoio hoje para uma família. Né? Exato. E a gente pensar que a gente está vivendo um novo momento, né? Porque a gente tem um crescimento aí da expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down. Sim. E é uma nova realidade, porque agora eles estão realmente envelhecendo e eles precisam de suportes que são diferentes. Com certeza. Né?
e pensar que eles vão precisar de suportes, assim como qualquer outra pessoa, em todas as fases da vida, né? A fase do envelhecimento é algo aqui relativamente novo, que a gente tem discutido aí na última década, as 2 últimas décadas, né? E que traz esse viés para nós do e agora, né? Eles estão envelhecendo, como vai ser esse processo, como vai ser com a família, né? Então essa discussão em relação a direitos, até a discussão em relação a ser considerado idoso mais novo por causa do envelhecimento precoce, e o que isso já impacta nas políticas públicas, né? Sim. Então hoje a gente tem várias políticas públicas direcionadas ao idoso e que a gente não consegue contemplar as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual, por causa da idade. Né? Então tem alguns movimentos nesse sentido de vamos antecipar essa idade, né, para que ele seja considerado um idoso antes da população em geral, porém isso ainda não tem, a gente não tem isso hoje, né, como uma política estruturada, como algo que realmente é um direito. Então são vários movimentos pontuais que vão trazendo muitos ganhos, né? Muitas coisas. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o movimento da inclusão, a gente vê que a gente já avançou muito, a gente já caminhou e já conquistou muita coisa. Coisas que foram lutas de famílias, né? Por exemplo, da época da Elga, e que hoje a gente já tem como um direito ali, né? Já estabelecido. Às vezes nem tanto na implementação daquele direito, na fiscalização, mas a gente já tem pelo menos uma legislação a respeito, né? Mas quando a gente olha onde a gente está, a gente ainda percebe que existe uma necessidade de muito movimento, de muitas coisas para acontecerem para a gente chegar num cenário que seria o nosso cenário ideal, né? Então é preciso agradecer todos que vieram antes de nós, né, desses movimentos, das famílias, entendendo isso, mas também é preciso continuar, né, é uma luta contínua, diária. É isso que eu queria falar sobre a questão da campanha, né, ela começa aqui com um alerta importante, ela traz temas que são muito complexos, que precisam ser discutidos, debatidos e que perpassam aí por todas as áreas. Tem uma frase do Léo que é muito interessante, que exemplifica essa questão, que a geração anterior estava discutindo se ela poderia andar de bicicleta, essa nova geração já está tirando carteira. Então, assim, é toda uma construção, mas é muito caminho ainda para percorrer, né, Lídia? Com certeza, muita coisa. E, Elga, vamos falar um pouquinho da importância, né, da participação de vocês como voz ativa nesse processo aí de mudanças. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é a sua participação no grupo de autodefensores. O que vocês fazem nesse grupo? Então, além desse encontro no online, né, tem vários assuntos ali, queria falar sobre mais a gente, sobre pessoas com deficiência, que pode ter mais oportunidades de outras coisas. E eles falam sobre muito isso. E como estava dizendo aqui, que é mais importante, eles falam muito de respeito. Porque a gente merece respeito aonde a gente for. Então, o que é o tema de autodefensoria? É tipo isso, sabe? Então, eles falam muita coisa com a gente, eles têm muita coisa ali. Tipo, como eu falei aqui, respeito, mas esse tipo, direito e deveres, que eles têm, mais importante, eles têm ter isso que eu falei agora, que a gente tem que é bom ter, né, gente? Porque raramente as pessoas não veem assim, que vê lá fora é bem diferente. E como o Léo falou, ele quer assim, cega, surdo e mudo, e não vê a gente. Então isso é muito triste. No inicial da autodefensoria ajuda muito essa rede, tipo, ajudar um pouco, como a Alicia falou, esses candidatos, esse apoio, né, que a gente tem essa rede,
e ajuda algumas coisas, sim. E eu vi também que o Lula falou ali, que sobre a gente. Então, isso é muito importante pela gente. Eu agradeço muito quando ele disse autodefensoria, aprendi muita coisa ali. Muito bacana. Você já esteve, né, participando aí de um evento no Ministério da Educação, representando lá o Instituto Manudal como autodefensora. Queria que você falasse um pouquinho desses direitos. O que vocês discutem? Quais são os direitos que você já conseguiu entender a partir desse processo de autodefensores? Então, direitos e deveres, como eu falei, ele vi, sabe, aonde ele for, ele tem que saber o que é. E o mais importante, direitos à saúde, o esporte e o mais importante de tudo, respeito. Muito bom, excelente, Elga. Você gosta de participar desse grupo? Olha, eu amo porque aprendi muita coisa ali. E tem um amigo, tá? Tem um monte de amigos ali que eles se conhecem de vários lugares. E eu fiquei muito feliz de ajudar uma pessoa que ficou mais feliz ainda. Ele chama Bernardo, então ele gostava muito de participar e eu coloquei ele ali. Então por isso que estou muito feliz que falar aqui, mesmo ele está ouvindo aqui, eu sei que está feliz também. Muito bacana. E vocês conectam com pessoas do Brasil todo, né, Elga? Essas reuniões são com pessoas com síndrome de Down e outras deficiências do Brasil todo, né? É, isso mesmo. Tem representantes das regiões do país. E olha, é maravilhoso, viu? Porque cada uma ligação essa é uma ligação que esse fica contato com várias pessoas ali, sabe? Alguns deles são muito queridos comigo, carinhosos comigo, a Leide é muito bem comigo, sabe? Então, assim, não só a Leide, né? Mas sim, Samira, tem Gabriel, o Leandro. Então, não dá para esquecer esse contato que a gente tem para ajudar o nosso Brasil, melhor, o mundo, né? Muito bacana. Querendo ou não, é também uma rede de apoio, né? Rede de apoio. Muito bom. Agora, como a gente fazer, Lídia, principalmente, como que a gente faz para tirar isso do papel e trazer para a realidade? Eu acho que pensar em quem nós votamos é um ponto importantíssimo nesse sentido. A gente vai ter acesso a esses políticos, né? Eles vêm até nós, pedem esse apoio, pedem o apoio das instituições, estão ali hoje representando o nosso país e nos representando. Então, é ter acesso a essas pessoas para mostrar. Então, essas políticas públicas, elas são propostas por eles, mas elas precisam ser construídas com todos nós, né? De modo conjunto, coletivo, então com famílias, com os autodefensores. Então, o grupo de autodefensoria, ele é um grupo extremamente importante nesse combo, porque são eles falando deles mesmos, né? Então, eles entendendo quais são esses direitos e deveres, como a Elga comentou, e entendendo o que é bom para eles. Chega das pessoas falarem por eles. É claro que a gente entende que várias pessoas, elas vão precisar desse suporte, desse apoio, né? Dessa compartilhando, né, tanto com profissionais quanto com a família, mas é importante que eles digam o que é melhor para eles também, né? Então, que essas políticas públicas, que esses governantes, esses políticos, né, que a gente colocou eles lá, que a gente consiga ter acesso para que eles façam propostas que sejam realmente baseadas na realidade, né? No que a gente vive todos os dias, né? No que nós, que somos pessoas com deficiência intelectual, profissionais, famílias, militantes da causa, o que a gente entende como uma realidade, né? Então, entender o que é necessário para que venha de cima, né? Porque a gente sabe que muitas coisas vêm de uma legislação, de uma proposta de política pública, e aí a gente ainda não consegue implementar da melhor forma possível. Então, se não vem, fica mais difícil ainda. Então, é preciso ter
esse trabalho em conjunto para que a gente consiga realmente, primeiro, eu diria que é até colocar no papel, né? Depois tirar do papel. Então, para que seja realmente uma proposta ali de uma política pública para nós, né? Direcionada para as pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, para as famílias, né? Aquele do suporte, do cuidar de quem cuida, né? Então, isso é realmente muito, muito importante para nós. E deixa eu aproveitar que a Alice falou aqui. Tem um amigo que é lá de cima, ele chama Samuel, e a esposa dele, a Bela. Então, eles falam pra gente, eles falam ali na Planalto, como é importante assim, ter inclusão. Então, ele fala muito sobre isso, ele trabalha com isso e acredita muito na gente. Então, ele é um exemplo que precisa de muitas coisas ali pela gente e também faz parte com a gente, a professoria. Eu tenho que dizer assim, obrigado, Samuel e Bela, por você estar com a gente, acreditando, ter mais inclusão, não só para a gente, mas para várias pessoas ali. E dizer assim, continua acreditando nisso, porque isso ajuda muito as pessoas ver que tem uma pessoa que pode mesmo, e vai longe, e dá longe, e vai muito, muito mais. Então, é isso que eu quero dizer para todo mundo ouvir isso, porque ele ajuda muitos políticos, sabe? Ele fala vários contatos ali dentro. Então, por isso que estou falando isso agora. Eu gostei que quando ele falou, eu falei assim, gente, é bom falar sobre isso, porque eu acho que eles estão vindo também. Isso então para eles e para todos, né? Muito bom. O Samuel e a Isabela, eles são exemplo nesse sentido, nesse sentido. De que é possível ter ali, por exemplo, no caso deles específico, claro que várias outras situações, mas vou trazer a vida de casal. É um casal que mora sozinho, eles têm um apoio dos pais do Samuel, mas eles têm uma vida independente, autônoma, como um casal casado, e eles são também do grupo de autodefensorias, então estão muito ali nesse movimento, militando por essa... então, como um exemplo de que com algum nível, né, de apoio, as pessoas conseguem ter a sua autonomia. Lembrar do que a Fátima Mileto fala muito, autonomia é diferente de independência, né? Nós não somos independentes, todos nós somos dependentes para alguma coisa. A autonomia, ela tem muito mais a ver com a tomada de decisão. Então, eu posso decidir fazer tal coisa, então, decidir é uma coisa, poder decidir por mim mesma, a Elga decidir por ela mesma, você por você mesma, mas eu preciso de um apoio para desenvolver o que eu tomei a decisão, são coisas bem diferentes, né? Independência e autonomia são diferentes. Muito bom. Lídia, agora fala pra gente, né? Além do papel cidadão, da escolha dos nossos representantes, né? No executivo, no legislativo, o que cada ator social, né? Família, profissional, instituição, pode fazer dentro desse processo para contribuir com esses suportes necessários? Eu penso que a base de tudo é acreditar no potencial deles, porque a partir disso a gente vai dar um suporte para que eles consigam fazer aquilo, né? Então, a partir do momento que eu não acredito, eu não vou dar esse suporte, ou eu vou até fazer por ele. Sim. Né? Então, seja família, seja instituição, a base é acreditar no potencial, acreditar que é possível. A partir do momento que eu acredito, eu consigo desenvolver o suporte necessário. Né? Então, eu acredito que a Elga consegue ter uma vida autônoma. Ok. Qual é o suporte necessário, qual é o apoio que ela precisa, quais esses níveis de apoio que ela vai precisar, em quais pontos a gente precisa pensar isso de uma forma individualizada, né? Não é porque tem síndrome de Down que vai precisar de apoio em tal coisa, não dá pra gente generalizar isso, é preciso pensar de forma individual,
Mas se as famílias, as instituições, os nossos governantes, eles partirem do pressuposto de que eles dão conta, de que eles conseguem, a gente pode ter perspectivas diferentes, né? Porque eu vejo muitas famílias, várias famílias falam para mim: você acredita mais neles do que eu. Falei assim: eu estou aqui para isso, é para te mostrar que ele dá conta, né? Que ele consegue. Mas e aqui? E aquela família que não tem esse apoio desse profissional que vai acreditar, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitos profissionais capacitistas, né? Que realmente não acreditam, né, no potencial. Então, eu acho que a partir do momento que a gente focar nesse potencial, a gente consegue desenhar esses apoios de forma individualizada e a gente consegue ver essa galera deslanchando, né? Acho que é tão bom ouvir isso de vocês, você fala assim que ama o que faz, e a gente agradece muito, porque na verdade, como a Alice falou aqui, tem umas famílias que precisam, né? E eu sou uma delas, porque na verdade eu sou uma delas porque eu falo assim, foi difícil para mim, sabe? Elga, mas você sempre teve o suporte da sua família, né? Isso eu tenho bastante. Você sempre teve esse apoio, esse suporte. Fala um pouquinho pra gente disso, da importância da sua família na construção da sua vida. Assim, eu tenho um transporte da minha família que me apoia, que acredita em mim, sabe que eu sou capaz, sabe? Então, você é alguém que pode tudo nessa vida. Então, o mais importante de tudo é a família, sabe? Como eu já falei aqui, então, assim, eu agradeço muito, eu falo gratidão. Mas eu queria dizer também uma coisa que é muito importante que a Alice falou, que a gente só quer falar assim, que bom ter vocês nas nossas vidas, porque tem que acreditar mesmo na gente. Porque algumas coisas que a gente pode falar aqui, que tipo, é difícil hoje em dia, ver tanta gente que não acredita. E quando acredita, quando eu vejo de vocês, para mim é muito pro meu ouvido. Porque quando eu falo isso, porque para mim não foi fácil. Como a Alice falou aqui, não foi fácil. Atendimentos que eu fiz desde que eu nasci, né, quem fez isso tudo foi minha mãe. Então, assim, esse apoio que você falou, Bruna, exatamente isso, que vem da minha mãe, que vem da minha... Mas da minha mãe e da minha família também, esse apoio que ajuda muito, foi assim, ei, estou aqui, sabe? Então, eu só tenho a dizer, obrigado, Instituto Manandal, por você aparecer na minha vida, o momento que mais precisava na minha vida. Obrigada. Mas você se sente feliz aqui, né? Eu me sinto em casa, porque quando eu estou aqui, porque quando eu escuto a Alice falando sobre isso, os vídeos dela, quando ela fala, eu fico assim, é mesmo. Por que as pessoas não veem isso, né? Quando a gente vê que não é desse jeito. É muito bacana ver essa gratidão que a Elga tem e a gente pode puxar isso como um exemplo desse apoio, desse suporte. Então a Elga morava no interior, ela veio para cá, ela tinha um sonho que a família tentou movimentar esse sonho para fazer se tornar realidade e que não teve uma resposta do jeito que a família esperava e nem ela esperava. E ela teve um apoio da família, né? A mãe, a Josi, trouxeram ela para o Mano Down e aqui ela encontrou essa rede de apoio. Sim. E a partir disso, né, transformou a vida dela, como ela mesma conta e ela mesma fala. Então, o quanto a gente vê que esse apoio, ele faz diferença, né? A Elga fala que ela é uma Elga antes do Mano Down e uma Elga depois do Mano Down. Então, é legal a gente entender que a família dela deu suporte a vida toda, né? Ela teve esse apoio da família desde criança, com terapias, desde dias de vida ela já tinha as terapias,
A mãe dela conta muito, né, como era tratada ali, como é que era a relação. A Helga tem 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Então, como era a relação das 3 e como a mãe lidava com essa relação. Então, ela teve um apoio, né, durante a vida, mas ela consegue ter essa consciência do quanto vir para o Mano Down e estar no Mano Down fez diferença na vida dela. Então, esse apoio do Instituto foi um divisor de águas na sua vida, né? Sim. Minha mãe até falou uma coisa que na outra casa, a Elga nasceu de novo. Então, ela desce, né, pro Instituto e para vocês, assim, quando ela fala assim, o movimento da Elga mudou muito. E mudou mesmo, para melhor. Então, só isso que quero dizer. E é verdade mesmo, eu concordo com minha mãe. Porque quando ela falou isso, não dá para esquecer. Você começou aqui como educanda, né, Elga? Hoje você atua também como profissional, você tem um espaço em que se faz atendimentos de massoterapia e de reflexologia, um curso novo que você acabou de fazer, sim, né? E agora você também participa dos autodefensores. Isso. Uma pessoa que, como a Lídia falou, passa um filme na sua cabeça. Muita. Como ela falou, antes e depois. Eu me vejo dessa forma. Antes não tinha nada disso. Agora me vejo, eu vejo assim, eu sei que eu sou, sabe? Eu sou capaz de tudo pra mim. Isso eu sou mesmo. E é capaz mesmo. Com certeza. E Lídia, pra gente fechar, queria só que você deixasse a sua mensagem, né, para as famílias, profissionais, para as pessoas com T21, para as instituições, enfim. Qual a perspectiva, o que vem a partir das discussões que vão ser fomentadas a partir dessa campanha? Muitos questionamentos e muitas solicitações. Então, eu entendo que aproveitar esse tema, aproveitar o momento, a gente está num cenário ideal para solicitar, né? Para usar do tema e do movimento para pedir para esses governantes, para chamar a atenção dessas pessoas. O que a gente trouxe como exemplo da Elga é um exemplo de uma instituição do terceiro setor. Então, hoje a gente tem instituições que fazem esse papel e que a gente precisa desse apoio do primeiro setor, do governo, né? Então, seja financeiro, né, de financiamentos, mas que sejam também ali de políticas públicas, de propostas que venham, que partam deles. Então, vamos aproveitar desse tema, desse momento, desse cenário, para tirar sonhos ali, ideais. É claro que a gente sabe que esse movimento não para, ele é constante, mas já que a gente tem essa visibilidade nesse sentido, né, do melhore os nossos sistemas de apoio, melhore as nossas redes de apoio. Esse é o tema. Então, solicitar isso, né? Olha, nós precisamos de apoio e a gente precisa que vocês invistam nesses apoios. Então, para a gente encerrar, Elga, deixa um recado aí para as famílias, para as pessoas. O que você quer deixar de mensagem? Olha, eu quero dizer para as famílias que continuam acreditando e deixam os filhos voar, sabe? Então, isso estou falando para todos. Acredita nos seus filhos, acredite que eles são capazes. Eu sou um exemplo disso, que já fiz um vídeo e dizer isso para vocês. Deixe eles são capazes. Muito bom, Elga. Obrigada pela sua participação. É interessante porque a campanha é tão complexa que ela fala das responsabilidades individuais e das responsabilidades coletivas, né? Então é muito trabalho aí que a gente tem pela frente. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade de estar discutindo isso e de já ter caminhado tanto nesse sentido, né, Lídia? E a Lídia está aí
nesse processo, participa dessa luta pela inclusão há muitos anos, é super engajada. Queria que você deixasse aí para o pessoal as suas redes sociais também, o pessoal possa te acompanhar. São 15 anos nessa jornada, então não é pouquinho tempo, apesar de ser pouco tempo quando comparado com vários outros profissionais, várias pessoas que estão aí nessa luta. E o meu Instagram é @LidiaLopesPsicóloga. Podem me acompanhar lá, que tem conteúdo de síndrome de Down, tem sobre o tema, enfim, né? Vamos discutir aí sobre autonomia, sobre a vida, né? E sobre essas solicitações que a gente tem em relação a esse apoio, esse suporte para as pessoas com síndrome de Down terem essa autonomia. Muito bom. Elguinha, quer deixar também o seu contato? Lembrando que a Elga, ela trabalha aqui dentro no Instituto, faz atendimentos aí como massoterapeuta e também faz reflexologia agora, né, Elga? Não quer deixar o seu contato? Quer explicar para o pessoal como é que eles podem fazer para marcar um atendimento com você? Atendimento é só ligar para cá, né? Ou lá no Hub, falar com a menina e marca um horário para vocês. Eu espero que vocês gostem da minha massagem, eu espero que todos vocês conheçam o Instituto Manu Down. Fica a dica aí, pessoal, quem quiser fazer um agendamento aí para ter o atendimento da Elga, telefone 31 prefixo 3371-3739 ou veja os nossos contatos no nosso site manudal.com.br. Sigam também as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, Facebook, Instagram, @Instituto Manudal. Agradeço pela audiência de vocês, nos encontramos aí no próximo episódio. Grande abraço!